dia, tudo bem? Vamos falar com quem resolve, né? Com quem pode mudar tudo. Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Quem está virtualmente, como sempre, faça aí da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. E tudo que você fizer, faça com toda a sua fé, para que você possa, assim, colher os frutos dessa fé aplicada. Coloque as mãos no coração, feche os olhos e cante meditando na letra dessa canção. Eu vim andando só. Eu vim andando só, Pisando pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei. Eu vi Jesus me viu e e nele me salvei. Feche os seus olhos e cante orando. Eu vi Jesus. Jesus me viu. No mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar. Me fez chorar. De emoção. Desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Foi assim. Sim, foi assim. Sim, foi assim que um dia em mim raiou o dia. O dia em que na cruz eu vi Jesus. Em agonia. Por mim que estava ali. Por mim que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador, sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Levante as suas mãos, o seu rosto e cante. Eu vi Jesus. Oh, meu Pai. Jesus me viu. No mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar. Me fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que privilégio, meu Senhor, é poder entrar na Tua presença em oração e saber que o Senhor continua onipresente, onipotente, onisciente. Saber que o Senhor continua vivo e que a Tua palavra continua eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Que privilégio é saber que
a tua misericórdia nos alcançou. Aliás, não fosse essa misericórdia, há muito nós teríamos sucumbido. Mas aqui estamos, meu Deus, nesta sexta-feira santa, te louvando, te adorando, te exaltando, porque foi numa sexta-feira como essa, há 2000 anos, que a nossa vitória foi decretada naquela cruz. Foi numa sexta-feira como esta, que o Senhor cancelou o escrito de dívida, encravando na cruz. Foi numa sexta-feira como essa, que o Senhor carregou sobre si as nossas dores, as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas angústias. E aqui nós estamos rendidos a Ti, querendo mais e mais da Tua presença. O que nós almejamos, desejamos, é nos aprofundar em Te conhecer. Não queremos ser levianos, não queremos ser rasos, não. Nós queremos beber da Tua fonte, nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Então, meu Deus, que nestes próximos minutos, enquanto estivermos aqui reunidos na Tua presença, que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam na vida destas pessoas, que milagres aconteçam na vida destas pessoas, que o doente seja curado, que o cativo seja liberto, que o fraco seja fortalecido, que o caído se levante, que haja, ó Deus, salvação nesta casa. Nós sabemos que numa sexta-feira como essa, lá naquela cruz, meu Deus, no momento em que o Senhor entregava o Espírito, em que o Senhor se rendia, um terremoto acontecia. Nós sabemos que naquele momento da cruz, milagres extraordinários aconteceram, ao ponto de mortos ressuscitarem. Oh, meu Deus, então que milagres aconteçam na vida destas pessoas. Nós não sabemos o que essa pessoa está vivendo, enfrentando, passando, necessitando, mas uma coisa sabemos: o Senhor está vivo e o Teu poder se revela, se manifesta na vida daqueles que o buscam de fato e de verdade. Então, ó Deus, abra os ouvidos espirituais dessas pessoas para que ouçam a Sua voz. Abra o entendimento dessas pessoas para que compreendam a Tua palavra. Ó meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, debilidades, iniquidades, limpa a nossa alma, lava o nosso ser, meu Deus, e se revela a cada uma dessas pessoas de uma forma extraordinária, portentosa. Oh meu Deus, nós não estamos aqui como se estivéssemos num clube religioso, um clube que a gente visita de vez em quando. Não, nós estamos aqui na condição de filhos, sedentos pela Tua presença, pela Tua palavra, pelos Teus cuidados. Então venha, meu Pai, socorrer essas pessoas, venha livrar essas pessoas de todos os males, venha libertar essas pessoas de todos os males, e sobretudo, que a eternidade, que a salvação, ela seja derramada sobre essas pessoas. Nós queremos, ó Deus, permanecer contigo, até que a morte nos una por toda a eternidade. Nós queremos permanecer te seguindo, te servindo, te ouvindo, até que a morte nos una para todo sempre. Ó meu Deus, então em o nome do Senhor Jesus, se revela a estas pessoas, este que conhece o Senhor só de ouvir falar, que ele tenha um encontro contigo. Essa pessoa que já tem o Senhor como único Senhor e Salvador, que ela seja renovada, que ela seja avivada, meu Pai. E se há alguém agora com dor, que a dor desapareça, que essa enfermidade vá embora, que esse vício ele seja aniquilado, que esse problema crônico, que esse problema antigo saia. Eu ordeno toda maldição, toda mazela, todo mal, em o nome de Jesus, sai agora. E que o Teu poder, meu Deus, se revele a estas pessoas, de tal maneira que haja novo nascimento, renovação, batismo com Teu Espírito. Que aconteça hoje o milagre do novo nascimento. Que aconteça hoje, meu Deus, a transformação
que essa pessoa tanto necessita, que o Senhor possa se revelar a cada um de forma gloriosa, meu Pai. Então eu peço, fala o que ninguém consegue falar, mostra o que ninguém consegue mostrar, faça, meu Deus, o que ninguém consegue fazer. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos reis. Aquilo que o homem, a ciência, aquilo que ninguém consegue fazer, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então, se materializa na vida dessas pessoas, de corpo, alma e espírito. É o que nós determinamos, que essa pessoa possa terminar esse culto hoje, dizendo: eu vi Jesus, Jesus me viu. Que ela possa terminar hoje esse culto, dizendo: eu encontrei a razão de viver, eu encontrei a eternidade, eu encontrei a salvação. Então vem, meu Deus, e se revela de forma gloriosa. Eu vi Aleluia. Jesus, Jesus me viu, cante. Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Levante as suas mãos e cante: eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Receba a presença dEle, receba o Espírito dEle, receba o poder dEle. No mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Amém. Amém. Podem sentar, por gentileza, e cante: foi assim. Sim, foi assim. Enquanto isso, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, por gentileza. E foi assim, sim, foi assim, que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus Em agonia, em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. eu vi Jesus. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar,
Amém. Mateus 26, pelo menos na minha versão atualizada, lá no versículo 20, o título diz assim: o traidor é indicado, no versículo 20. Aí depois o próximo título vem a ceia do Senhor. Depois Pedro é avisado, Jesus no Getsemane, Jesus é preso, Pedro nega Jesus, Jesus entregue a Pilatos. Aí vem o suicídio de Judas, Jesus entregue aos soldados, depois vem a crucificação, enfim. Eu queria meio que relembrar com você essa cena, o dia que Jesus, ele, numa sexta-feira como essa, ele pôde cancelar as nossas dores, as nossas aflições, ele pôde carregar sobre si todos os nossos tormentos, todas as nossas aflições. E se ele já pagou a conta, eu não tenho que pagar novamente. Se ele já pagou a conta, se ele já sofreu por mim, eu não tenho que sofrer novamente. Então eu queria muito a sua atenção, porque no momento em que estamos pregando, milagres estão acontecendo. No momento em que a palavra de Deus está sendo anunciada, sinais, prodígios e maravilhas estarão acontecendo também na sua vida. Eu sempre procuro, pelo menos na Sexta-feira Santa, fazer com que você se lembre do que aconteceu, para que você valorize o quanto ele sofreu para que nós não sofrêssemos, o quanto ele gemeu para que nós não gemêssemos, o quanto ele chorou para que nós não chorássemos. E aí a pergunta é: por quê que eu então choro? Por que eu então estou gemendo? Por que eu então estou padecendo? E a resposta, a gente já sabe, é simples: é porque eu não estou fazendo a minha parte, é porque eu não estou aplicando a minha fé, porque sem fé é impossível agradá-lo, sem fé é impossível você se beneficiar do que está escrito, sem o exercício da fé, sem a prática da fé, você não pode colher os frutos do que está escrito. Aí, nós vamos no capítulo 26, né, de Mateus, lá no versículo 36, vamos direto no Getsemane, no jardim do Getsemane, algumas horas antes, ou alguns minutos, podemos falar assim, de Jesus ser preso pelos soldados. A Bíblia vai nos contar, vou só resumir para você, que na Santa Ceia, nessa última ceia, parece que eu vejo um Jesus mais calado. Essa última ceia, parece que todos estão à mesa, e você vai reparar que Jesus quase não fala, porque eu imagino que quando eles vinham da caravana, eles vinham contando. Você viu que o paralítico andou, você viu que o cego enxergou, você viu que o mudo falou, e mesmo na mesa com Jesus, o assunto era os milagres que aconteceram naquele dia. E parece que nessa última ceia, Jesus está mais retraído, Jesus está mais quieto, porque Jesus sabe do que está por vir, Jesus sabe do que está para acontecer. Embora Jesus, o Cristo, nós estamos falando de um Deus encarnado em forma humana, em pessoa, porém, ele sujeito às mesmas dores, às mesmas angústias, às mesmas agonias que a gente. Um Jesus sujeito às mesmas aflições que a gente. Ele se fez homem, está escrito. Então, nós estamos falando de um Deus que se fez homem para salvar o homem, para libertar o homem, para fazer com que o homem saísse do mundo pecaminoso e alcançasse a eternidade. E aí nessa ceia, Jesus diz assim: um de vocês vão me trair. Quando Jesus diz isso, a conversa na mesa é: sou eu, Senhor? Sou eu? Um discípulo, Pedro pergunta: sou eu que vou te trair? Porque quando você está à mesa com Jesus, você não tem tempo de olhar para o outro, você não tem tempo de querer saber do outro, você não tem tempo de ficar perguntando sobre o outro. Quando você está à mesa com Jesus, você só tem tempo de olhar para si. Então, Pedro, os discípulos estão perguntando: sou eu? Sou eu que vou te trair? E aí Jesus diz, aquele que eu der o bocado molhado, né, o pão molhado no suco de uva,
representando o corpo e o sangue de Jesus, esse é o que vai me trair. Mas, enfim, depois dessa ceia, Jesus canta um hino. Jesus, ele nessa ceia, chama os discípulos para fazer uma oração, e parece que está terminando o dia, a noite, e Jesus, ele ainda faz mais um pedido e diz: vamos orar, vamos comigo orar. E Jesus vai em direção ao Getsemane. Os 12 discípulos estavam com ele à mesa, mas nessa hora, no meio do caminho, um vai ficando em casa, o Judas parece que vai sair para terminar a sua negociata de entregar a Jesus, e só vai chegar com ele no Getsemane 3 discípulos, aqueles que eram os mais chegados, Pedro, Tiago e João. E aí ele nos dá a entender que existem situações na nossa vida que, quando passamos por problemas, por aflições, você sempre tem aqueles mais chegados que você pede para orar com você. Você sempre tem aqueles mais próximos que você pede para estar com você. Você vê que Pedro, Tiago e João foram os que estiveram com ele no Monte da Transfiguração. Eles estavam com ele na ressurreição da filha de Jairo, lá dentro da casa. Existem sempre aqueles mais próximos. Mas mesmo tendo aqueles mais próximos, existem situações que é só você e Deus e mais ninguém. Quando eles chegam no Getsemane, Jesus diz para eles orarem, e Jesus vai se afastar um pouco. Jesus está sozinho, e nessa de se afastar um pouco, Jesus vai fazer uma oração, e Jesus vai falar uma coisa que a gente fica meio assim pensativo, mas ele não é Deus? Sim, ele é Deus. Mas a gente tem que lembrar que ele está agora na forma humana, no corpo humano. Ele está sujeito às mesmas coisas que a gente, a sentir as mesmas dores. E aí, no versículo 36, diz: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Nós estamos falando do nosso Jesus, que nesse momento ele estava triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, orai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora, quanto tempo? Nem uma hora, pudestes vós vigiar, orar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis? Ou ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Aí no livro de Lucas 22, Lucas vai explicar essa mesma passagem com palavras um pouco mais claras, um pouco mais transparentes. Lucas 22, só para você fazer uma comparação, ele vai explicar esse mesmo momento aqui de uma forma mais clara. Lá no versículo
no versículo 39 em diante, diz: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em o quê? Agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantou-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, só para você entender aqui, o porquê que Jesus transpirou sangue. Por que Jesus, ele suou, ele transpirou, o suor dele foi transformado em sangue. Eu sou apaixonado por Jesus, pelo Jesus que ressuscita o morto. Eu sou apaixonado pelo Jesus que venceu a física, a ciência, que andou sobre as águas, que parou o mar, que parou a tempestade, o Jesus que fez o cego enxergar, fez o paralítico andar. Mas eu amo esse Jesus homem, esse Jesus que agora ele se revela homem, e ele está em agonia, ele está em desespero, porque ele sabe do que vem depois disso aqui, ele sabe das aflições, das dores que vão chegar. E Jesus, ele vai orar, ele vai pedir ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Eu penso que nesse momento o diabo, ele estava esfregando as mãos, louco, para Jesus desistir do plano, para Jesus desistir da missão. Por um outro lado, eu imagino Deus olhando e Deus falando para o diabo: Diabo, preste atenção, eu não vou interferir na decisão dele, você não vai atrapalhar. A decisão é dele, é ele quem vai decidir se continua ou não com a missão. E Jesus dizendo 3 vezes, orando 3 vezes, e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. É bem verdade que Jesus, se ele desiste do plano, da missão, nós não estaríamos aqui. Mas nesse momento que Jesus está em agonia, a ciência explica que o homem, o corpo humano, quando ele recebe uma descarga de adrenalina tão forte, tão grande, o coração, os batimentos, ele dispara, e provavelmente em qualquer ser humano comum, qualquer ser humano normal, ele tem um ataque do coração fulminante, ele morre devido a essa descarga de adrenalina. Mas Jesus não podia morrer de morte natural, porque a missão era que ele tinha que ser crucificado, que ele tinha que levar na cruz todas as nossas chagas, todas as nossas dores. E aí a ciência explica que uma descarga de adrenalina, ela pode romper aqueles pequenos vasinhos que nós temos, e aqueles pequenos vasinhos transformam-se em sangue, em suor de sangue. Por isso Jesus, ele vai transpirar sangue naquele momento. Então nós estamos visualizando, eu queria que você entrasse comigo no Getsemane e você visualizasse o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Parece que ele está diante, parece que o super-homem agora encontrou a sua criptonita, né? Parece que agora ele está diante de algo que ele está ali em conflito, em aflição, e ele ora 1, 2, e aí ele vai lá, olha os discípulos que ele pediu para orar com ele, e estão dormindo, até porque os discípulos só conheciam uma oração. Jesus, uma vez que os discípulos perguntaram assim: Senhor, nos ensina a orar, porque os discípulos de João, o Batista, eles oram, e Jesus disse: enquanto eu estou convosco, eu sou a oração encarnada. Mas uma oração eu vou ensinar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a oração do Pai nosso, ela dura 1 minuto. Então essa era a oração que eles sabiam. E aí Jesus diz: mas vocês não conseguem orar 1 hora? 1 hora comigo, vocês oram só 1 minuto?
E eles estavam, eu imagino, só presos à oração do Pai Nosso. E aí Jesus, pela terceira vez, fala: Senhor, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus está transpirando sangue, está em agonia. Eu imagino o coração desesperado, disparando. Jesus ali, sabendo das dores que virão. Mas quando ele termina a sua terceira oração, ele diz: levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. E é nessa hora que os guardas vão chegar. É nessa hora que os soldados vão chegar. É nessa hora que o Judas, ele vai dar um beijo no rosto de Jesus para indicar quem é o Senhor Jesus. Jesus era tão parecido com gente, que Judas teve que dar um beijo no rosto dele para mostrar para os soldados quem ele era. Os soldados vão prender Jesus de madrugada, porque era ilegal, não tinha um ofício, não tinha algo legal para isso. Mas quando Judas dá um beijo no rosto de Jesus, e Jesus já sabe o que estava por vir, Jesus diz assim para Judas: amigo, a que vieste? Jesus chama aquele que o trai de amigo. Parece que eu vejo Jesus falando assim: ô amigo, por mais que você esteja me traindo, eu ainda te considero como amigo. Por mais que você esteja me vendendo, por mais que você esteja me trocando por algumas moedas, eu ainda estou aqui para morrer por você, para te salvar. Eu ainda te considero como amigo. E aí os soldados levam Jesus, ele vai para o interrogatório com Pilatos. Pilatos é o sumo sacerdote. Pilatos fica tão maravilhado com as respostas de Jesus. E Pilatos não encontra nada que possa dar uma sentença para crucificar Jesus. Pilatos não encontra nada palpável para dizer ele tem que morrer de morte de cruz. E Pilatos fica perturbado, Pilatos fica angustiado, lembrando que os soldados prenderam Jesus na madrugada porque era ilegal, não podia ser feito isso, coisa que não acontece no nosso país, né? Nada é feito às escondidas, fora da lei. Mas aí, Pilatos, quando chega em casa, ele vai falar com a Cláudia, a sua esposa. Cláudia vai dizer assim para ele: eu nunca me meto nos assuntos do governo, mas eu tive um sonho. Não se meta com esse homem chamado Jesus. E Pilatos fica mais perturbado, no bom sentido de dizer: eu preciso achar um meio de contornar tudo isso, porque eu não tenho nada plausível, eu não tenho nada na lei para poder incriminar esse homem. Esse homem não tem como ser incriminado. E aí ele descobre lá na lei que na Páscoa eles podiam pegar um animal sadio ou um animal defeituoso e trocar pelo outro, que seria sacrificado. E ele tem essa brecha na lei que pode pegar um bandido preso e ser trocado por aquele que não tem leis plausíveis para ele ser morto na cruz, morte de cruz, desde que a população ela aprove. E aí parece que Pilatos vai falar isso com alguém, depois de falar com Cláudia, vai falar com alguém que podia pegar o pior bandido da época, que era o Barrabás, e oferecer para o povo: quem vocês querem que morra? Barrabás, que matou, destruiu, fez o que fez, tudo comprovado, ou esse homem? Porque se eles escolhem Barrabás, Jesus era apenas, ele só seria açoitado, ele seria castigado, mas não morreria na cruz. E parece que alguém ouve Pilatos falando isso, e eles vão corromper as pessoas. Eles vão comprar as pessoas, porque quem vai dar o seu voto e dizer que é Barrabás ou é Jesus é a população. E aí eles pegam uma quantia em dinheiro e eles vão comprar o voto das pessoas, coisas que também não acontecem no nosso país, nos dias atuais. E aí eles vão comprar pessoas para que na hora que Pilatos apresente essa opção, eles escolham Barrabás, eles escolham
Jesus e solte Barrabás. E aí você já conhece que na hora que Pilatos apresenta essa opção, todo mundo vai escolher matar Jesus e soltar Barrabás. Mas antes disso, vem o castigo. O Pilatos diz, então vocês vão castigá-lo, mas não vão matá-lo, porque quem vai optar, quem vai escolher se vai ter morte de cruz ou não é o povo. Mais tarde nós vamos colocá-los diante do povo e o povo vai decidir. E aí Jesus, ele vai ser açoitado. Jesus foi açoitado com um chicote chamado azorrague, que só foi feito para bater em judeu, que tinha 7 cordas e nas pontas 7 pedaços de osso ou de chumbo, que onde pegava, retalhava. Por que o chicote azorrague foi feito para judeu? Porque judeu, ele não se dobra para ninguém, só para Deus. Então, quando o judeu, ele era açoitado com um chicote normal, ele apanhava, ele não dobrava os joelhos, ele não se curvava daqueles açoites. Aí fizeram esse chicote chamado azorrague. Aí vem aquela máxima dos soldados romanos, 10 menos 1, porque ele aguentava até 10 chibatadas, mas não aguentava a 11ª, porque cada chibatada valia por 7. Então, se ele levasse 10 chibatadas com azorrague, era como se ele estivesse levando 70. Por isso que vem a versão dos 70 vezes 7. Então, ele chegava na 11ª, o judeu, de tanta dor, dava aqueles espasmos e as pernas, os joelhos iam tremendo e eles dobravam os joelhos. Mas o nosso Senhor Jesus levou 40 chibatadas. 40. E Paulo vai dizer menos 1. 40. Jesus, 40 chibatadas vezes 7 dá 280 chibatadas. Onde pegava aqueles ossos, onde pegava aquelas 7 pontas, rasgava, estraçalhava a carne. Mesmo, porque fala 40 menos 1, porque mesmo Jesus de joelhos, as pernas trêmulas, espasmo, eles continuavam batendo, eles continuavam chicoteando, eles continuavam estraçalhando a carne de Jesus. Eu queria que você lembrasse e visualizasse um pouco essa cena. O nosso Senhor Jesus, ele sendo estraçalhado por mim, por você, calado. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda. Ovelha muda. Cada chibatada, cada chicoteada que ele levava, ele só gemia. Ia sofrendo as chibatadas, ia gemendo. E aí eu vou perguntar, meu Senhor, por que o Senhor só gemeu? Ele vai dizer, eu sofri, eu fiquei calado, para que você hoje pudesse cantar, gritar de alegria. Eu chorei para que você pudesse sorrir. Eu sofri para que você não sofresse. Foi por isso que eu fiquei calado. E aí, vão apresentar Jesus ao povo todo estraçalhado, todo cortado. A ciência vai explicar mais ou menos que ele perde quase 3 litros de sangue na cruz. Para você entender, das chicoteadas até o momento da morte na cruz. Antes dele ser crucificado, quase 3 litros. Aí apresentam ele, você já sabe a escolha do povo, mata Jesus, crucifica Jesus e solta Barrabás. A cruz, ela era feita 5 dias antes da condenação, ela era feita na medida do condenado. A cruz de Jesus, ela não tinha as medidas exatas de Jesus. A cruz que crucificaram Jesus era de um outro preso, era de um outro condenado. Por isso o salmista diz, esticaram o meu Senhor. Porque para crucificar um braço, puxaram, deslocaram o outro para crucificar. A crucificação era feita 45 graus. Jesus foi crucificado assim, para frente, inclinado para frente. Que as escápulas, elas oprimem o pulmão. E a respiração, mais ou menos, Jesus nessa inclinação, pela ciência, sufocava o pulmão.
e ele não ia aguentar mais do que uns 15 minutos desse jeito, respirando pouco. Mas o meu Jesus não podia morrer de carne espremida, sufocada, ele tinha que morrer de morte de cruz. E quando ele é crucificado, ele vai ficar nessa posição mais ou menos 3 horas. 3 horas. Até terminar a sua última gota de sangue. Quando já não tinha mais sangue, alguém enfia uma lança do lado de Jesus. E a Bíblia diz que sai água. Já não tinha mais sangue, sai água. Ele se derramou, está escrito. A Bíblia diz, não, a ciência explica que as dores que ele sentiu de agonia, até o momento, não dele morrer, porque ele não morre, ele se entrega. Ninguém podia matar o meu Jesus. Tem uma música que diz, mataram o meu Jesus, mas não mataram, porque ele não morre. Ele entrega o Espírito na cruz. Até esse momento, o coração derrete como cera. Está lá no Salmos 22, o coração derreteu como cera. Lá no Salmos 22, ele diz, cães me cercaram. Por isso que em Apocalipse diz que os cães vão ficarem do lado de fora da cidade santa. Não é o cãozinho, o cachorrinho que você tem de estimação, não. Cães são grupos que se unem. Toda vez que você se junta a uma gangue, a um grupo, contra aquilo que a palavra de Deus ensina, contra o que Deus ensina, você está se misturando aos cães. Cães me cercaram. E aí, Jesus, nessa posição, ele não pode morrer de carne espremida, de carne sufocada, ele tem que entregar o Espírito. Jesus era inimigo da morte. Em 1 Coríntios 15, 26, diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Em 1 Coríntios 15, também lá no versículo 54 ao 55, Paulo faz chacota da morte. Paulo diz, ó morte, onde está a tua vitória? Cadê o teu aguilhão, ó morte? Aquela foice que simboliza a morte. Foi tragada, foi a morte pela vitória. Nós vencemos a morte, Jesus venceu a morte. 3 vezes que Jesus se depara com a morte, Jesus vence a morte. A primeira vez foi a filha de Jairo, que Jesus, quando chegou lá na casa de Jairo, ele disse, a menina não está morta, ela dorme, e Jesus ressuscita. A segunda vez foi o filho da viúva de Naim, que o caixão já estava, a caravana para enterrar já estava na rua, e Jesus para aquele enterro e ressuscita. E a terceira vez foi quando ele ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias, cheirando mal, em estado de putrefação. Jesus faz você entender agora, nesse momento, que existem e podem existir 3 estágios de morte na sua vida que ele resolve. Tem coisas que só aconteceram na sua casa, na sua vida, que só os da sua casa, só os mais íntimos sabem. Aquela filha de Jairo estava morta dentro da casa dele. As pessoas da casa dele, os mais íntimos, os mais próximos que sabiam. Tem situações que só você e os mais próximos que sabem. Uma doença, um problema crônico, um vício. Ainda não se espalhou, não. A notícia só está dentro da sua casa. A separação, o esfriamento, os problemas que você está vivendo. E Jesus chega lá na casa de Jairo e resolve o problema, a morte que está lá dentro. Tem uma outra morte que já espalhou no bairro, já está na rua da sua casa, todo mundo sabe. Toda hora vai lá uma viatura da polícia, é briga, é discussão. Já todo mundo sabe o que você está vivendo, essa vergonha, essa humilhação. Mas Jesus foi lá naquele enterro, parou o enterro no meio da rua e ressuscitou. Jesus pode parar esse tormento, esse sofrimento, seja ele qual for. E num outro estágio, é o Lázaro que está morto há 4 dias, cheirando mal. Você está numa situação, ou um problema, ou uma área da sua vida que já está em estado de putrefação,
Parece que não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais jeito para o teu casamento, não tem mais jeito porque o diagnóstico diz que não tem cura, não tem mais jeito porque você já perdeu tudo. Parece que não tem mais solução, mas Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Jesus está dizendo que não importando o estágio de dor ou sofrimento, se ele entra na sua história, se ele entra na sua vida, essa dor, esse sofrimento acaba. Enquanto eu estou aqui pregando, Jesus está ressuscitando o que você achava que não tinha mais jeito. Jesus está ressuscitando a sua vida. Jesus está operando milagres. Não importa se a filha de Jairo, se é o filho da viúva de Naim ou Lázaro, ele está fazendo na sua vida. Então, a morte, ela foi vencida por Jesus num dado momento. E aí você entende por que os ladrões morreram depois dele. Os ladrões não podiam morrer antes dele, porque se morre antes, ele ressuscita. Está do lado dele, ele não aceita, ele é inimigo da morte. E aí, quando vai dar 3 da tarde, por volta das 3 da tarde, numa sexta-feira como essa, Jesus entrega o Espírito. Jesus não morre, não mataram o meu Jesus, ele se entrega. E ele vai falar em aramaico. Eles vão pensar que ele está chamando por Elias, porque ele diz Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu vejo nessa hora que porque Jesus tinha que carregar naquele corpo todas as nossas dores, chagas, doenças, enfermidades, o Pai, o próprio Deus, o Espírito Santo, não podia mais estar naquele corpo para que ele fosse um imã, atraindo todo o sofrimento. Parece que nessa hora eu vejo Deus virando o rosto. Parece que eu vejo o Pai virando o rosto, porque o seu único filho que ele está dando em favor do mundo está sofrendo tanto, que Deus ele tem que virar o rosto. E é nessa hora que Jesus vai dizer por que virou o rosto, por que me desamparaste. Eu penso que se demorasse mais um minuto, Deus descia e resolvia essa situação, mas era o cumprimento da profecia. E aí, Jesus, ele entrega o Espírito. Ele não morre, ele entrega o Espírito. Quando ele entrega o Espírito, a Bíblia diz que há um suspiro. E é nessa hora que parece que eu imagino o Cristo saindo de dentro do Jesus e dizendo para aquele corpo, para o Jesus, aguenta 3 dias que eu volto. E o Cristo que estava ali dentro, ele vai pregar nas regiões escuras. Está escrito, por isso que tem o sábado de aleluia, o silêncio. Jesus, o Cristo, nessa hora, ele vai pregar para aqueles que morreram antes dessa cruz. Porque para a gente, de Jesus para cá, há o perdão, e aqueles que morreram antes, Jesus vai lá no seio de Abraão, e ele vai anunciar, vai pregar. É nessa hora que a Bíblia também diz que um terremoto acontece, que é uma escuridão, e mortos ressuscitam e aparecem em corpo ressuscitado, preste atenção, não glorificado, em corpo ressuscitado para os seus parentes na cidade. É nessa hora que acontece um milagre extraordinário. Na hora da crucificação, na hora que Jesus se rende na cruz, um terremoto acontece, mortos ressuscitam, mortos vão aparecer para os seus entes queridos, porque Jesus foi pregar para eles nas regiões escuras. Nessa hora, Jesus toma a chave do inferno da mão de Satanás. Nem o inferno é do Satanás, e ele nem tem a chave do inferno. Nem isso ele tem, só para você entender. E aí, eu quero, depois, num outro dia, quem sabe no domingo, falar do corpo glorificado, mas vamos falar do corpo ressuscitado. 3 dias se passam. No domingo de Páscoa, Jesus, o Cristo, volta para aquele corpo. E agora, Jesus ressuscita. Jesus é o Jesus agora ressuscitado, não glorificado. O corpo ressuscitado tem as marcas. O corpo ressuscitado tem todos os cortes. Tem todas as marcas que ele sofreu. Tem um furo nas mãos. O corpo ressuscitado tem a mesma aparência. E Jesus no corpo ressuscitado vai ficar 43 dias ainda antes de subir aos céus.
Esse corpo ressuscitado, ele atravessa paredes, porque os discípulos estavam todos fechados dentro de casa e Jesus aparece no meio deles. Esse corpo ressuscitado come peixe, porque Jesus pediu os peixes na última multiplicação, na última pescaria, e quando eles voltam com 53 grandes peixes, Jesus já estava ressuscitado, Jesus já tinha pão e peixe na brasa, Jesus come peixe. Esse corpo ressuscitado aparece lá para os rapazes no caminho de Emaús, e quando eles comem pão na mesa, caem umas escamas, eles vão reconhecer que é Jesus. Esse corpo ressuscitado vai mostrar para Tomé, aqui Tomé, as feridas, porque Tomé queria ver para crer, está aqui as feridas, coloca o dedo, Tomé colocou o dedo. Jesus ainda ressuscitado, ele vai aparecer para mais ou menos 500 pessoas, em Atos 1, vai dizer que no dia que ele ascende aos céus, que ele sobe aos céus, tinha mais ou menos 500 pessoas. E quando Jesus está ascendendo aos céus, 2 anjos estão escoltando ele. Esses anjos voltam porque as pessoas estão assim em êxtase, olhando para o céu. E os anjos voltam e dizem: varões galileus, por que estáis assim olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, ele voltará para buscá-los. E os anjos vão escoltar Jesus até os portões celestiais. Quando chega nos portões celestiais, se você não sabe, na Cidade Santa, existem anjos que guardam os portões, os portais eternos, desde que Adão foi expulso. Esses anjos não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, eles estão só cumprindo ali o seu chamado, a sua missão. Eles não conhecem, eles não sabem qual é a aparência do Jesus ressuscitado. Eles sabem quem é o Jesus glorificado, Deus, mas o ressuscitado, aquele corpo ressuscitado, eles não sabem. E aí 2 anjos estão escoltando Jesus, e lá no Salmos 24, se eu não me engano, no versículo 7 ao 10, quando eles chegam diante dos portais, dos portões eternos, esses anjos, eles vão dizer, coloca para mim por favor, Salmos 24, 7, esses anjos vão dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E lá dentro, os anjos que guardam o portão vão dizer: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Os anjos respondem, segue o versículo, por favor. Segue o versículo, meu amor. Aqui para mim, cadê? Coloca o 7, vamos lá. Quem é o rei? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Os anjos vão responder: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Não, meu amor, é o próximo versículo. O seu TDAH hoje está muito atacado. É o 11, bota o 11. Tem alguma coisa errada no seu versículo. Deixa eu ir aqui no meu. Não é possível. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Os anjos vão perguntar de novo. Desculpa, porque era o versículo, tá? Você estava certo. O meu TDAH que está com problema. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Os anjos estão dizendo: é Ele o Rei da Glória. Amém? E vai entrar o Rei da Glória. Jesus ressuscitado. Corpo ressuscitado. Ele vai voltar num corpo
glorificado. Aí é uma outra pregação, para eu te explicar como que vai ser com a gente também. Pode ter certeza que vai ser glorioso. Amém? E aí, Jesus, Ele não vê a hora de voltar para nos ascender aos céus também, de nos levar para a eternidade também. Eu queria muito que durante esse momento você entendesse que Ele te chamou aqui, Ele te trouxe aqui, numa sexta-feira santa. Ele permite você ouvir essa pregação hoje, numa sexta-feira santa, só para você entender que tem que valer a pena tudo que Ele fez, porque tudo que Ele fez foi por mim, foi por você. Tem que ter valido a pena. E para que vale, e para que tenha esse valor, cada um, na sua individualidade, tem que assumir o seu compromisso com Ele. Tem que estar com Ele, até que a morte nos una para toda a eternidade. Nós não podemos, em momento algum, desprezar o que Ele nos deu na cruz. Nós não podemos desprezar em momento algum o que Ele gemeu na cruz. Porque para Ele resolver o seu problema, seja ele qual for, agora, nesse momento que você assume se render, se voltar para Ele, se entregar a Ele, nesse momento Ele te cura, Ele te liberta, Ele te transforma. Nesse momento Ele te restaura. O Jesus, que é Deus, o Cristo, Ele também mostrou as suas debilidades, as suas fraquezas. Ele está dizendo para a gente que não tem problema a gente também mostrar as nossas debilidades, a nossa sinceridade, porque nós não somos super crente, nós não somos super santo, nós não somos semideus. Nós temos também as nossas aflições, as nossas agonias, nós temos as nossas angústias. Você tem o seu Getsemane, você tem aquele dia que você se afasta, que você quer ficar sozinho, tem aquele dia que você quer ficar só, sabe, que você está triste, mas aí você faz uma oração, e você ora de novo, e você diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E logo você se reanima, logo você se levanta. O que eu não posso é ficar prostrado, depressivo, angustiado. O que eu não posso é me render, é me deixar ser vencido pelas circunstâncias ou pelas situações. Porque o nosso Deus é o Deus que nos levanta do pó, que nos tira do monturo, do lixo e faz a gente se assentar ao lado dos príncipes. Deus está dizendo que não importa a sua condição ou situação, Ele é Deus para te mudar. Ele é Deus para te transformar. Ele é Deus para operar na sua vida maravilhas. E Ele é o único Deus. Existe outro? E não, só tem Ele, em espírito e em verdade. Você vê algum Jesus aqui pendurado numa cruz? Eu coloquei aqui nessa mesa 3 cruzes, simbolizando esse Calvário. Você vê algum boneco pendurado aqui, simbolizando Jesus? Porque se tivesse um boneco simbolizando Jesus, a Bíblia diz que é maldição, porque ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Ele não deve ser adorado numa imagem, num pedaço de gesso, de madeira. A oração que Ele nos ensinou, qual é a oração que Ele nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus. Acha na Bíblia, Ave Maria. Acha na Bíblia a oração da Ave Maria. Acha na Bíblia a reza da ave tal, ave não sei mais o que. Não tem. E por que não tem? Porque só Jesus é Deus. Eu preciso entender, gostando eu ou não, que se eu colocar toda a minha confiança, esperança, fidelidade nele, só Ele pode me salvar. Não tem mais ninguém. Se eu pedir por Maria, por João, por José, por Antônio, ninguém vai me ajudar. Porque a palavra de Deus, ela continua a mesma. E eu sempre explico para você que se você lê a Bíblia, ninguém te engana. Então leia. Ah, mas disseram que eu posso falar com a Maria, com José. Quem disse? Morreu por você na cruz? Não. Então não cai nessa. Quem disse? Gemeu por você na cruz? Está na Bíblia? Não. Então não vai nessa. Ah, bispo, eu não gosto que fala dessa maneira. Mas você gosta do quê? De ser enganado ou de ouvir a verdade? Conhecereis a verdade vos
libertará. Então conheça a verdade, busque a verdade. Se intere da verdade. Porque o inferno existe. O reino de Deus também. E não tem outro jeito. Ou é inferno, ou é o reino de Deus. Na hora que eu morrer, esse corpo volta ao pó, eu que estou aqui dentro, senão você não vai me ver. Ou serei levado para o reino de Deus, ou para o inferno. Cada um precisa se autoavaliar. Cada um precisa verificar se tem dado o devido valor à morte da cruz. Se tem dado o devido valor à fidelidade a Deus. Cada um precisa se autoavaliar. E aquilo que eu não sei, eu vou ler. Aquilo que eu tenho uma dúvida, eu vou pesquisar. Aquilo que eu estou ouvindo, ao invés de eu ficar contrariado, chateadinho, deixa eu ir lá pesquisar, deixa eu ver se é verdade. Porque a Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia ela vai entrando em fusão, uma etapa vai explicando a outra. O nosso Jesus, Ele quer ressuscitar a sua vida agora. Ele quer mudar agora. Ele quer acabar agora com o escândalo, o sofrimento que só está na tua casa, só está na tua empresa, só está na sua vida e só alguns sabem. Jesus quer acabar com o sofrimento que a rua toda, a cidade toda sabe. No caso de Lázaro, a cidade toda sabia. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Para isso você precisa se render. Nessa oração agora, do fundo da alma você vai falar: Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou aqui, o espírito está pronto. Quando ele diz a carne é fraca, não era dando sugestão ao pecado. Era a agonia que ele ia sofrer, a dor que ele ia sofrer. Ele disse: o espírito está pronto, eu estou pronto, eu sei. Mas a carne está lutando para não sofrer, para não passar pelo que tem que passar. E tem coisas que a carne tem que ser esmagada, tem que ser pisada, para que a gente possa entrar pelos portões eternos, para que a gente possa entrar na eternidade. Muito mais do que um milagre, uma bênção, uma área da sua vida abençoada, Ele quer salvar a sua alma. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer aparecer para você. Ele quer entrar na tua vida, na tua história. Nesse momento, pessoas que estavam com dores, pode procurar que a dor já não está mais. Nesse momento que você está ouvindo a palavra, e a palavra está penetrando em você, como espada de dois gumes, os problemas são aniquilados. Não precisa nem a gente estar aqui orando em si. O poder dele se revela no momento que a gente prega, no momento que a gente ouve, no momento que a gente se rende a ele. Paulo faz chacota da morte. Paulo está pregando, no final do livro do capítulo 15 de Coríntios, lá no versículo 40 e pouco, Paulo, parece que eu vejo a morte passando lá no fundo, lá fazendo assim para Paulo: vou te pegar. E Paulo fala: ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte. Nós vencemos a morte. Jesus venceu a morte. Tem aquela canção que diz: ressuscitou o meu Jesus. Meu Jesus ressuscitou, está vivo. Se Ele venceu a morte, Ele quer que você vença. Vença a sua vontade, a sua carne. Vença o seu ego. Se renda a Ele. Ele sofreu tanto. Você perdoar, é para você ser perdoado. É a oração do Pai Nosso. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, não tem como Ele te perdoar. À medida que eu meço, eu sou medido. Amém? Você está sendo chicoteado. A vida vem te dando chibatadas. Mas Ele te levanta. Ele te socorre. Fique em pé, feche os seus olhos. Coloque as mãos no seu coração. E aí você vai fazer desse lugar o seu santuário com Ele. Você não vai, agora nesse momento, se preocupar com a pessoa que está do seu lado. É você e Jesus e mais ninguém.
Esse é um momento que você tem que se concentrar em buscá-lo, porque é nesse momento que ele se revela a você. É nesse momento que você tem que fazer valer o sacrifício da cruz. É nesse momento que você tem que falar: Deus, eu peço perdão. Eu peço que o Senhor me lave, me purifique. Eu vou mudar. Eu vou mudar como ser humano, eu vou mudar como pai, como mãe, como filho. Eu vou mudar como homem, como mulher. Eu vou abandonar os meus achismos, eu vou abandonar o que é ilícito, eu vou abandonar o que é pecado, eu vou abandonar tudo que não presta, porque eu quero seguir te amando, te servindo. Eu quero fazer valer a tua dor naquela cruz. Eu quero que o Senhor cumpra em mim a tua vontade e que eu seja um instrumento nas tuas mãos para ganhar almas. Que o Senhor faça de mim um instrumento para que almas sejam ganhas. Que o Senhor conte comigo, use a minha vida. Que o Senhor esteja em mim. Oh, meu Senhor. Oh, meu Pai. Há mais de 2000 anos, numa sexta-feira como essa, o Senhor estava sendo esticado, chicoteado. O Senhor estava derramando a sua última gota de sangue por causa de mim, para me salvar, para me abençoar. Aqui nós estamos te rendendo graças, louvores, porque o Senhor, meu Deus, há mais de 2000 anos, o Senhor já enxergava esse momento. Aí nós entendemos por que o corpo ressuscitado, ele não tinha sangue, ele tinha todas as marcas, ele tinha os cortes, mas não tinha sangue, porque o sangue foi derramado nessa terra. O sangue, ele foi derramado nessa terra, e o sangue clama até hoje pela gente. Oh, meu Pai, nós pedimos a tua misericórdia, nós pedimos que o Senhor nos purifique, que o teu sangue venha nos lavar de toda iniquidade, de toda incredulidade, que o teu sangue venha nos lavar de toda infidelidade, que o teu sangue venha nos lavar de tudo aquilo que não presta, meu Deus. Nós queremos, meu Pai, ser o servo que te agrada. Nós queremos ser o servo que te dá motivos de prazer, satisfação. Nós queremos ter o Senhor como único na nossa vida, o nosso único Senhor e Salvador. O Senhor é o nosso único Rei, o nosso único Deus. Oh, meu Pai, assim como naquela sexta-feira houve um terremoto, mortos ressuscitaram, que aconteça agora um terremoto espiritualmente falando, de tal maneira, meu Deus, que o doente seja curado, que o cativo seja liberto, que essa pessoa seja livre do pecado, livre de tudo aquilo que aprisionava, que fazia com que ela ficasse escrava desse mundo, e que ela seja livre para te servir em espírito e em verdade, meu Deus. Oh, meu Pai, derrama agora a tua unção, derrama agora o teu espírito, a unção que despedaça o jugo. Vem agora com a tua presença. Ah, meu Deus, o Senhor venceu a morte, o Senhor nos deu acesso à eternidade, e hoje nós sabemos que a nossa vida, ela não se resume a esta vida, porque nós temos uma eternidade, e nós queremos estar nessa eternidade contigo. Por isso, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, meu Senhor Jesus. Renova o teu povo, os teus filhos, renova a tua igreja, renova os teus servos, meu Pai. Oh, meu Deus, faça acontecer agora o milagre do novo nascimento, o milagre do batismo com o Espírito Santo, o milagre da salvação. Faça acontecer agora o milagre da transformação, meu Deus. Ó Pai, ó Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia.
aleluia. Foi isso que o anjo disse para as mulheres quando elas chegaram lá no túmulo no domingo de manhã. Porque buscais entre os mortos aquele que vive. O nosso Jesus vive, o nosso Deus está vivo. Receba a presença dele, receba o Espírito dele, receba o poder dele, se renda a ele, se entregue a ele. Fala: meu Deus, eu quero mais e mais de ti, que não seja a minha vontade, sim a tua. Cumpra o teu querer em mim. Venha, meu Deus, fazer com que o teu Espírito, a tua unção, a tua presença esteja acesa, latente dentro dessas pessoas. Coloque as suas mãos na sua cabeça com toda a sua fé e diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu determino que todas as chagas, todas as dores, todas as maldições, todos os problemas, todo o mal que existia na minha vida seja queimado, aniquilado, destruído. Todo o mal, em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, respira fundo. Imagine-se a sós com Jesus, só você e ele em particular, aí no Getsemane. Ele está aí na tua frente. Nós pregamos no coletivo, mas ele trata no individual. Ele conhece as suas angústias, ele sabe da sua agonia. Tem decisões que ele não pode tomar por você, somos nós que temos que tomar. Tem horas que ninguém pode interferir, é você que decide. E tem decisões que ele está esperando você tomar. Abandonar o pecado, abandonar aquilo que não presta, abandonar tudo aquilo que te distancia dele, para que ele possa derramar a unção, o Espírito dele sobre a sua vida. Se você quer ser mudado num outro homem, numa outra mulher, se você quer agora uma experiência real com Deus, então nesse momento você pode implorar, pedir a Ele para te salvar. Um dos ladrões disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No último minuto daquele ladrão, ele teve a chance de ser salvo e foi. Jesus quer te salvar. E se você agora falar: Senhor, salva-me, Ele vai dizer para você: entra também no meu paraíso, entra também no meu reino. Oh, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que a tua presença, que a tua misericórdia, que a salvação eterna venha sobre essas pessoas. Que aconteça agora o milagre, meu Deus, da conversão, da salvação, da transformação. Que de fato, meu Pai, essas pessoas sejam cheias da tua plenitude, do teu poder, da tua unção. Vem Espírito Aleluia. Santo, Adore Ele agora com palavras sinceras. vem me tocar. Fala para Ele: Pai, eu te amo, eu te adoro. E me abraçar. Tu és o meu rei, o meu amor, o meu amado, o meu redentor. Oh, aleluia. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas.
peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Aí no seu lugar, se você puder, você vai dobrar os seus joelhos, porque quando Jesus estava orando de joelhos, e ele chegou, os discípulos estavam dormindo, ele pensava que os discípulos estavam de joelhos orando, e ele disse: por que vocês não conseguem orar pelo menos uma hora? E nesse momento ele vai encontrar você não dormindo, e sim de joelhos. Você não está mais dormindo espiritualmente. Ele disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, se você puder, você vai dobrar os joelhos. Você está se curvando, se rendendo. Você está dizendo a Ele: Senhor, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Você está dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, sim a tua. Ah, meu Deus, nós queremos tanto te agradar, te servir, te honrar. Nós queremos tanto, meu Deus, mais e mais da tua presença. Então agora sopra o teu Espírito e enche cada uma dessas pessoas da tua paz, da tua presença. Enche essas pessoas do teu Espírito, meu Deus. Enche essas pessoas da tua unção, meu Pai. Oh, meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Tu és o meu rei, o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu tesouro, a minha rocha, a minha riqueza, o meu baluarte, o Deus da minha salvação, a razão do meu viver. Nós queremos tanto, meu Deus, te agradar. Eu quero tanto, meu Deus, tanto te agradecer. Te agradecer, porque ninguém faria por mim o que o Senhor fez. O Senhor estendeu a mão para mim quando ninguém estenderia. O Senhor me ajudou quando ninguém me ajudaria. O Senhor me salvou quando ninguém me salvaria. Ah, meu Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, meu Pai. Te louvamos, meu Deus. Sopra a tua presença. Sopra o teu Espírito. Eu vejo essas pessoas agora cheias da tua presença, cheias da tua luz, do poder santo, bendito. Oh, meu Pai, que privilégio é saber que o Senhor está aqui.
O Senhor disse: onde estivessem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Que privilégio, meu Pai. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Renova-nos nesse momento. Agradeça a Ele, minha amiga, meu amigo. Por mais que você esteja enfrentando problemas, dificuldades, aflições, Ele escolheu esse momento, esse dia, para se revelar a você. Ele está dizendo a você que todos esses problemas serão resolvidos se você se render a Ele. Tudo isso acaba, toda dor acaba, se você se curvar para Ele, se você se entregar para Ele, se você fazer dele a única razão do seu viver, se você tiver Ele como seu único Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Então agradeça o Senhor Jesus. Se você quiser continuar orando de joelhos, fique à vontade. Se você quiser ficar em pé, você vai ficar à vontade, mas importa que você o busque de todo o seu coração. Importa que você faça desse momento, esse santuário com Deus, que você faça desse momento, aquele momento de oração, que Ele cobrou por 3 vezes dos discípulos, dizendo: vocês não podem orar pelo menos mais um pouco comigo? Vocês não podem orar mais um pouco? E eles dormiam, e Jesus espera que nesse momento a gente o busque mais, se renda mais. Aleluia, meu Deus. Precioso Jesus, agradeça a Ele. Aos teus pés Nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, meu Pai. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Você encontrou o verdadeiro tesouro, que é Jesus, o bem mais precioso, que é o Deus vivo de Israel. E um dia nós vamos poder cantar lá nas regiões celestiais que valeu a pena Ele ter sacrificado por nós, valeu a pena a gente ter enfrentado as lutas, os desertos e não ter se deixado vencer por eles. Um dia nós vamos cantar e dizer: Deus, valeu a pena, o Senhor tem me escolhido no meio de bilhões de pessoas. Valeu a pena, meu Pai, a gente ter passado por tantas coisas e não ter desanimado e não ter desistido de Ti. Fala para Ele: meu Deus, reina em mim para todo sempre, mora em mim para todo sempre.
cumpra em mim a tua vontade, que não viva eu e sim o Senhor em mim, que não seja a minha vontade, o meu querer, e sim o teu querer em mim. Oh, meu Deus, fala para Ele: valeu a pena, meu Pai, valeu a pena o Senhor ter morrido por mim, porque eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou parar no meio do caminho, não, eu vou até o fim, eu vou de mãos dadas contigo, até que a morte nos una para todo sempre, por toda a eternidade. Eu vou permanecer na tua presença até o fim, eu vou continuar contigo até o fim. Ah, meu Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te enaltecemos. Então faça tudo novo na vida dessas pessoas, faça tudo diferente na vida dessas pessoas. O Senhor ressuscitou, meu Pai, eu te louvo, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, o Senhor continua fazendo as mesmas maravilhas do passado na vida daquele que crê. O Senhor não está preso numa cruz, o Senhor não está morto, ressuscitou o meu Jesus. Fale, o meu Jesus ressuscitou, e por isso eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Aleluia, meu Pai, faça morada em cada uma dessas pessoas, reina em cada uma dessas pessoas. Fala para Ele: reina em mim, meu Jesus, mora em mim, meu Jesus, habita em mim, meu Jesus. Ele venceu Aleluia. a morte por amor a todos nós, desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus. Foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou, meu Jesus. Meu Jesus. Oh, aleluia, meu Pai. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, meu Senhor. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no teu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte tua vida derrotou. Mas ao terceiro dia o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Creia. Jesus venceu a morte, ressuscitou, meu Senhor. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, Ressuscitou. Cante. Ele venceu a morte Por amor a todos nós, desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado, machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, meu Jesus. ressuscitou, meu Jesus. Amém, amém. Olha, a raiva do diabo, a indignação do diabo é essa. O diabo esperava que lá naquela cruz tudo acabasse e o diabo saísse com a vitória, mas Jesus venceu a morte. Então quando você canta do fundo da alma dizendo ressuscitou o meu Senhor, o inferno grita, o diabo grita. Sabe por quê? Tudo que o diabo quer roubar é a nossa adoração a Deus, porque o diabo não pode ser adorado. No inferno não tem adoração, no inferno tem choro e ranger de dentes. Por isso que tem aquele velho ditado: quem canta os males espanta. Quando você está adorando do fundo da alma, o diabo está gritando, porque o diabo quer ver você chorando, humilhado,
quer ver você se lastimando, reclamando, murmurando, se vitimizando. Aí você adora o diabo, nas suas lágrimas, no seu gemido. Mas quando você está adorando a Deus, cantando, louvando, o diabo está sendo queimado. Então, dá para você cantar, mesmo quem não sabe, tenta, do fundo da alma, dizendo, como se você estivesse olhando para o diabo, para a morte, falando, diabo, ressuscitou o meu Jesus ressuscitou, você perdeu. E assim como ele ressuscitou, ele está nos levando para a eternidade. O diabo não tem mais acesso ao que nós teremos, que é a eternidade. Essa é a indignação do diabo. Você já viu o demônio manifestado, falando, eu não sei o que ele vê em vocês, que ele ainda perdoa e ainda salva. E para o diabo não tem mais salvação. Então cante do fundo da sua alma. Vamos lá. Ressuscitou. Batendo palma lá no alto. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ressuscitou, meu Senhor. Amém. 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 Você vai levantar o braço e a palma vai ser lá no alto. Amém. Vamos fazer o melhor para Jesus, porque ele merece, não merece? Não valeu a pena o sacrifício dele pela gente? Ou não valeu? Valeu ou não valeu? E como valeu? E como valeu? É ou não é? Um dia a gente vai estar face a face com ele. Então vamos lá no alto, vamos lá. Ressuscitou. Aí, ó, que bonito. Ressuscitou. Quem está em casa, canta aí com fé. Ressuscitou. Hoje quer te dar a vida. Hoje quero te dar a vida. Quero mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no teu sangue há poder. Pois tem mesmo amor pra morte. Sua vida derrotou. Mas samba prisão fria. O meu Jesus. Jesus ressuscitou. Hoje quer te dar a vida. Hoje quer te dar a vida. Quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no teu sangue há poder. Pois tem mesmo a própria morte. Sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria. Meu Jesus ressuscitou. Amém. Amém. Se você permanecer nele e a palavra dele permanecer em você, você vai pedir o que quiser e ele vai te dar. Mas tem que permanecer. Será que nós vamos permanecer? Até que a morte nos una para todo sempre. Quem vai? Quem vai? Sem se desviar, sem se afastar. Lutas virão, dificuldades, aflições. Mas se você estiver de joelhos, enquanto você estiver de joelhos, enquanto você de joelhos buscá-lo de fato e de verdade, você vai estar vencendo. O dia que você parar de orar, parar de confiar, parar de depender dele, você é vencido. Aí você acaba sendo vencido. Eu vou aproveitar que você está em pé, eu vou te dar uma cartela, e essa cartela, nós vamos começar domingo, não agora, de Páscoa, no outro domingo, dia 27 de abril, nós vamos fazer 7 domingos que nós vamos clamar
pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, de joelhos. A Bíblia diz assim em Efésios 3, 14 e 15: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, essa cartela aqui, coloca aí, por favor. Nós vamos fazer a oração de joelhos, que você vai fazer em casa antes de dormir, na oração das 6 da manhã, a partir do dia 27, nas 6 da manhã você vai fazer essa oração, e aqui na igreja, cada domingo nós vamos assinalando, e você vai colocar aqui também o nome dos familiares, dos principais, que ainda não se converteram, que ainda não aceitaram Jesus, para que aceitem, para que conheçam Jesus. Se a gente não buscar pelos nossos, a Bíblia diz que nós somos pior do que o descrente. Então, não vamos buscar pelos nossos, vamos orar pelos nossos. E aí, a oração de joelhos é o que está em Efésios 3, 14 ao 21, que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Aí você vai pegar essa cartela, vai escrever o nome, os nomes, e a partir do dia 27, nós vamos fazer os 7 domingos de joelhos. Vai ter um momento da reunião, que a reunião do domingo é 8 da manhã, que nós vamos estar de joelhos pela nossa casa. Amém? Quantas pessoas que foram salvas por causa da oração da mãe? Quantos filhos que foram salvos por causa da oração da mãe? Quantos casamentos salvos porque alguém começou, alguém lutou, alguém tomou iniciativa, deu o primeiro passo, e esse alguém é você. Então, leva lá uma cartela para cada pessoa. Quem está virtualmente, né? Eu vou colocar aí a cartela, você pode fazer um print, imprime, você que é membro virtual, mora em outro estado, outro país, imprime para que você possa orar com a gente, para que você possa acompanhar esses 7 domingos com a gente, começando do domingo dia 27. Mas quem é daqui, Belo Horizonte, região metropolitana, que você dá para vir presencialmente, aí você já pega aqui a sua, para que você possa já trazer com o nome dos familiares a partir do dia 27. Amém? Então, a pessoa que está decidido a permanecer com Jesus até o fim, para, sobretudo, ser salvo, eu preciso pregar para essa pessoa que ela precisa ser dizimista? Lembrar que ela precisa guardar os mandamentos, que ela precisa ter uma vida fiel, ilibada, limpa com Deus? A gente não precisa, porque faz parte do combo, do pacote. Se eu sou fiel, eu tenho direito às promessas. Se eu não sou, como que as promessas vão se materializar? Então, cabe a cada um ver onde estava falhando e conserta. Ver onde estava errando e conserta. Ver onde você estava deixando a desejar e conserta. Amém? Ainda em pé, pegue nas suas mãos a sua melhor oferta. Foi uma sexta-feira que ele deu a vida como oferta. A vida. Muito maior do que qualquer valor que você possa oferecer. Mas você vai pegar o melhor, ainda que seja uma moeda o seu melhor, mas que seja o melhor. Aquele que planta com lágrimas, colhe com alegria, mas é o que planta com lágrimas. O dia que você não tiver nada, lute para achar, nem que for uma moeda na sua bolsa, na sua gaveta, porque quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Então você vai honrar Jesus com o melhor. Dê o melhor
seu dízimo, seus votos, seus compromissos, coloca aqui no alforge. Quem está virtualmente, eu vou colocar aí as contas da igreja, e você vai dizimar, vai ofertar, vai semear. Ele vendo o seu temor, o seu tremor, ele vai te honrar. Quem precisa passar o cartão, tem aqui a maquininha. Quem precisa do Pix, tem ali o QR Code. Quem está virtualmente, Jesus está aí na sua frente, vendo a sua entrega, vendo a sua fidelidade, vendo a sua semeadura. E aquele que semeia com lágrimas, ele colhe com alegria. Amém? Dê o melhor. Bispo, hoje eu não tenho nada para dar. Deus está vendo a sua sinceridade, Ele vai te honrar. Ele vai lhe abençoar. Domingo agora é o domingo da ressurreição, não é, gente? Nós vamos ter a Santa Ceia. No domingo nós vamos nos assentar à mesa com Jesus. O seu lugar está separado na mesa. Você vai faltar? Vai ficar lá vazia a cadeira? Então, domingo nós temos um compromisso com Jesus na Santa Ceia. Você não pode faltar, você não deve faltar. Você que trouxe o folheto com pedido, quem trouxe? Entrega aqui no alforje, pode colocar aqui o folheto também. Bispo, eu tenho aqui o folheto, tenho um pedido para entregar, então entrega o seu pedido, voto, compromissos, pode entregar aqui. Podem sentar que eu já vou terminar, só para que dê tempo das outras pessoas ofertarem. Se você precisar do envelope, tem aqui o envelope para você trazer seu dízimo, para você ofertar, para você honrar a Deus, e a palavra dele vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Amém? Ao cheiro das águas, a árvore morta vai brotar. A Bíblia diz isso. Você que tem o seu borrifador com a água, nós vamos consagrar, e eu vou encher, você que trouxe o borrifador, e quem não tem, está aí virtualmente, você vai pegar um borrifador, você vai encher de água, e vamos consagrar agora, nesse momento. Se você não tem um borrifador agora, você prepara, depois você volta aí o vídeo aí, para consagrar junto. E aí você vai usar a fé, vai servir de ponto de contato. Você vai borrifar essa água em todos os lugares, locais que você quer ver um milagre. Aí alguém vai dizer, mas precisa disso? Precisava Jesus cuspir, fazer lama e passar nos olhos do cego, para o cego ser curado? Não, mas ele não fez, fez. Então, ao invés de eu perguntar, precisa? Obedeça. Não perde tempo perguntando precisa, não. Obedeça, creia que vai acontecer. Você vai borrifar na carteira de trabalho, Deus vai fazer brotar portas abertas. Você vai borrifar na sua cabeça, ó Deus, faz brotar novas ideias, faz brotar sabedoria. Você vai borrifar isso aqui na dor, na enfermidade. Deus, faça brotar saúde. Lá na cama do filho, Deus, quando ele não está lá, Deus, quando ele deitar aqui, meu Pai, que ele se converta, que ele tenha vontade de orar, de te buscar. O filho mora, ou o familiar mora em outro lugar, distante, você vai lá na foto dele, ó Deus, toca nele, borrifa lá, usa a sua fé. Você vai usar a sua fé no seu trabalho, chega de manhã, antes de abrir a loja, a empresa, borrifa lá em todos os cantos, ó Deus, em nome de Jesus, eu vou vender tudo isso aqui, tudo. Só coloca a tua mão, faz brotar clientes, faz brotar portas abertas, faz brotar oportunidades. Você vai usar a fé. A Bíblia diz, ao cheiro das águas, a árvore morta vai brotar. Se você crê, faça. Se não crê, não faça. Você não é obrigado a fazer, não. É para quem crê. E aí, você que tem o seu, porque se você não trouxe o seu, se você esqueceu, na sua casa você enche, aí você volta o vídeo lá, pega lá que fica salvo aqui a reunião, e você consagra de novo. Mas tem alguém aqui que não tem? Não é quem esqueceu, não. É quem não tem. Deixa eu ver. Bispo, eu não tenho. Mas você vai estar aqui sexta-feira de novo? Bispo, eu não tenho, mas eu vou lutar. Vou estar aqui sexta. Eu vou estar aqui até Jesus voltar. É daqui para o céu. Então você que não tem. Eu tenho esses aqui, ó. Para você que não tem, aí a obreira vai dar. Pega um pouquinho. A obreira vai levar para quem não tem. Pronto. Para quem não tem. Leva lá para quem não tem. Tem mais aqui. Para quem tem, nós vamos completar o seu e vamos consagrar, fazer a oração final, você vai embora abençoado. Amém? Eu dei o do púlpito também? Devolve o meu do púlpito. Está com adesivo todo já esfareladinho aí. Para onde foi? Hã? Aí, Vilma, deixa eu ver esse daí, Vilma.
Esse aí é o do púlpito que está com adesivo? Da mão esquerda. Devolva. Cadê o seu? Quem tem o seu? Quem trouxe para encher? Então, quem trouxe para encher, cadê as obreiras? Pega ali, já pode, abre o seu todo aí, quem trouxe, já vem aqui na frente, as obreiras vão encher. Vem aqui, vai enchendo. Vamos lá. Vem os obreiros mais aqui, encosta mais no altar para dar espaço. Quem trouxe o seu para encher, vem aqui que as obreiras vão encher. É para encher, tá, obreiro? Não precisa economizar, não. Tem mais aí, Ana Cláudia, desse recipiente? Tem não? Então tem que pegar dessa água aqui. Cadê? Que é da água que ficou sendo consagrada. Aqui, obreiro. Aqui, obreiro. Pode ir enchendo também, irmã Cláudia. Você vê que a Cláudia falou com Pilatos, né? Por isso que Pilatos, quando o povo escolhe Barrabás, Pilatos fala, então, que caia o sangue dele sobre vocês, porque eu vou lavar minhas mãos. Aí, quem escolheu errado, sofre, né? O sangue caiu sobre os judeus. Até hoje o judeu sofre. Toda hora é uma guerra. Então fiquem todos em pé. Segura aí o seu borrifador, peça de roupa, água, tudo que você trouxe para consagrar, nós vamos consagrar. Você vai sair daqui abençoado para ter uma sexta-feira abençoada. E domingo você deve estar aqui na Santa Ceia. Amém? Domingo você deve estar aqui participando da Santa Ceia. Segunda-feira é feriado também, não é feriado? Daqui a pouco a gente chega até dezembro já com feriado. Né? Aí segunda é feriado, a reunião será às 9 da manhã, não terá reunião às 7h30 da noite, será às 9 da manhã na segunda-feira, pela vida financeira. Reunião exclusiva pela vida financeira. Se você quer prosperar, você deve vir segunda-feira às 9 horas da manhã. Tá? Não adianta ficar em casa pedindo, ó Deus, quero prosperar. Tem a reunião? Tem. Então vem. E Deus vai te dar condições de prosperar. Você está vindo hoje pela primeira vez? Seja bem-vindo. Você que está aqui hoje pela primeira vez, preste atenção. Deus, Ele usou alguém para te convidar, mas Ele quer que você permaneça. Se você permanecer, a palavra vai se cumprir. Sua vida não vai mudar tudo num passe de mágicas. Tudo hoje não, mas vai mudar à medida que você vai se entregando e se rendendo, você vai ver Deus operando na sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente, como está escrito, mais do que pedimos e mais do que pensamos. Amém? Então levante os seus pertences. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, pela tua palavra, pela tua presença. Consagra essa água, meu Deus. Onde essa água chegar, em quem chegar, chegará o teu poder transformador. Ao cheiro das águas, o Senhor vai fazer brotar um milagre onde ainda não existe. Ao cheiro das águas, faça brotar, meu Deus, uma nova história para essas pessoas. Abençoa o familiar, o ente querido que não está aqui nesse momento. Consagra a peça de roupa, consagra os pertences. Faça, meu Deus, resplandecer a tua luz na vida dessas pessoas. Eu determino que este dia seja de boas notícias, de boas novas, de vitórias, de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas, meu Pai. Que essas pessoas, ao saírem daqui, que sejam escoltados pelos teus anjos, que essas pessoas sejam cheias da tua presença. Proteja, guarda, livra de acidente, de roubo, de bala perdida, livra do homem sanguinário, livra dos males físicos e espirituais. E você que crê, diga: meu Deus, eu estou abençoado, eu posso, eu consigo,
eu realizo, eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém? Diante das lutas, dos desertos, você tem sempre que profetizar: eu posso, eu consigo, eu realizo. Eu só não poderia se eu não estivesse com Jesus, eu só não conseguiria se eu não estivesse com Jesus, mas porque eu estou, eu consigo. Amém? Passa aqui na cafeteria, está ali o pão de queijo te esperando. Hoje, tem gente que tem tradição, que não come carne, porque tem gente que, pela situação, né, já não come carne, não é só sexta-feira santa, não, já está, é o ano inteiro. Mas a tradição nossa é que Jesus na cruz nos deu a vitória. Então, para a gente não é dia de tristeza, é dia de alegria. Amém? Ser tu uma bênção. Então pode comer o pão de queijo, tá? Está liberado. Deus abençoe. Vamos na fé. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.